O silêncio do Pazizadu, som do relógio, marcava o início de mais um dia no alto do edifício da Rocha Enterprises, uma das maiores companhias de tecnologia do país. Entre reuniões, telas luminosas e telefones que nunca paravam de tocar, Leonardo Rocha era visto como um homem implacável, jovem, elegante e dono de um império construído à força de trabalho e de uma frieza quase mecânica. Mas bastava um olhar mais atento para perceber, por trás daquele semblante seguro, havia um homem cansado e um olhar que escondia uma dor antiga, uma ferida que o tempo se recusava a curar. Leonardo não sorria há anos, nem nas vitórias, nem nos brindes. Tudo o que fazia era cumprir uma rotina, meticulosamente planejada, para não sentir. Quando as luzes da empresa se apagavam, ele voltava para seu apartamento de cobertura, menos amplo, moderno, mais vazio, ali. O silêncio era o único som constante. E sobre o piano fechado na sala, repousava uma fotografia antiga. Ele e Marina Soares, a mulher que um dia fora o centro de sua vida. Marina U, nome ainda, ecoava em sua mente. Como uma melodia interrompida, ela desaparecera 5 anos antes, sem deixar rastros. Uma carta curta, fria e um rumor cruel de que havia o traído com um dos sócios da empresa. História que Leonardo jurou nunca acreditar completamente, mas que o destruiu de dentro para fora. Desde então, ele se trancou no trabalho, nas aparências, nos negócios. Mas o coração, esse continuava no mesmo lugar, parado no dia em que ela se foi, naquela manhã. O destino começou a se mover de novo, durante uma reunião com investidores. Leonardo recebeu um envelope sem remetente. Ao abri-lo, encontrou uma fotografia amarelada, tirada aparentemente em uma cidade do interior. Nela, uma mulher muito parecida com Marina segurava uma criança no colo. O menino devia ter uns 4 anos. O impacto foi imediato. Leonardo ficou mudo, o coração acelerado. A caneta caiu de sua mão. Ele levantou-se lentamente, enquanto todos na sala o olhavam confusos, sem dizer uma palavra. Ele deixou o escritório, de volta à sua cobertura. Passou horas encarando a imagem. Cada traço, cada detalhe, o modo como ela segurava o menino, o olhar melancólico. A postura discreta poderia ser coincidência, mas algo dentro dele dizia que não era. Nos dias seguintes, ele contratou um investigador particular, tentando descobrir de onde veio aquela foto. O homem demorou 2 dias e trouxe uma resposta vaga. Foi tirada em uma pequena cidade chamada Santa Clara do Vale, interior do estado. Foi o suficiente. Leonardo decidiu ir pessoalmente, sem avisar ninguém. Embarcou em seu próprio carro e dirigiu por horas, cruzando estradas desconhecidas, tentando ignorar a ansiedade que crescia a cada quilômetro. Durante o trajeto, flashes de lembranças vinham à tona, menos o primeiro beijo na chuva, o riso dela ao pé da lareira. A promessa de que jamais se separariam. Promessa quebrada e uma pergunta que nunca o deixou em paz. Porque, chegando a Santa Clara do Vale, Leonardo se surpreendeu com a simplicidade do lugar. Ruas de pedra, casas antigas, crianças brincando nas praças. Nada lembrava o mundo de luxo e concreto em que vivia. Foi em um café à beira da praça que ele a viu pela primeira vez. Ou achou que viu entre o vapor dos cafés servidos e o som distante de um rádio antigo. Uma mulher de cabelos presos e olhar baixo atendia clientes com delicadeza. O coração dele parou. Aquela postura, o modo como ela virava o rosto, era ela,
ou uma sombra dela. Ele ficou observando por minutos, em silêncio. Não teve coragem de se aproximar naquele instante. Esperou o fim do expediente. Seguiu-a discretamente pela rua de paralelepípedos. Ela caminhou até uma pequena casa afastada, simples, com flores no portão. E então, algo que o fez estremecer. Uma criança correu em sua direção, gritando: "Mamãe!" A mulher o ergueu no colo e sorriu. O mesmo sorriso que ele lembrava nos sonhos. Leonardo encostou-se na parede de uma loja e ficou ali, em choque. As pernas tremiam. As lágrimas, que ele acreditava nunca mais existir, voltaram silenciosas. Ela e esse menino poderia ser? O pensamento o perseguiu por toda a noite. No dia seguinte, ele voltou ao café. Pediu um café preto, só para poder vê-la de perto. Quando ela o atendeu, os olhos dos dois se cruzaram por um segundo, e naquele instante o tempo pareceu parar. Ela ficou imóvel. Houve algo naquele olhar que a fez perder o ar, mas logo desviou, fingindo não o reconhecer. Leonardo tentou dizer algo, mas a voz falhou. Pagou e saiu. Do lado de fora, respirou fundo, olhando o céu nublado. Era ela, tinha certeza. Mas o que fazia ali? E por que fingir que não o conhecia? Enquanto isso, Célia Ventura, sua madrasta e sócia na empresa, recebia um telefonema misterioso. Uma voz do outro lado da linha informou que Leonardo havia desaparecido de São Paulo. Célia franziu o senho, acendendo um cigarro. Ele foi atrás dela, não foi? Disse com frieza. Eu avisei que o passado não devia ser desenterrado. Ela desligou, o olhar endurecido. Um plano antigo começava a desmoronar. De volta à cidade, Leonardo começou a investigar discretamente. Descobriu que a mulher se chamava Maria Lúcia Soares, menos nome diferente. Mas o sobrenome o intrigou. Trabalhava há 3 anos na pequena fábrica têxtil local, sustentando o filho sozinha. Vivia discretamente, sem amigos próximos, sem contato com ninguém de fora. Mas o que mais o impressionava era o olhar dela, um olhar que carregava o mesmo brilho triste de quem vive fugindo de algo, ou de alguém. Leonardo decidiu ficar. Alugou um pequeno quarto na pousada da cidade, dizendo que era um empresário em busca de oportunidades de investimento. Na verdade, só queria uma chance de descobrir a verdade. Nos dias seguintes, começou a observar Marina de longe, acompanhando sua rotina. Via o quanto ela trabalhava, o quanto protegia o filho, o menino, chamado Lucas. Tinha os mesmos olhos que ele via todas as manhãs no espelho. Não era coincidência. Certa noite, a cidade foi atingida por uma forte chuva. A fábrica precisou fechar mais cedo por falta de energia. Na correria, Marina escorregou nos degraus molhados e caiu, machucando o tornozelo. Leonardo, que estava por perto, correu para ajudá-la. A segurou nos braços com cuidado, tentando não dizer o nome que queimava em sua garganta. Ela ficou imóvel, olhando para ele por um breve instante. O tempo parou. Os rostos ficaram próximos. E uma única lágrima escorreu do rosto dela. Obrigada, senhor, disse baixinho, evitando o olhar. Ele sorriu levemente, mas sentiu o coração rasgar. Quando ela se afastou mancando, ele ficou parado sob a chuva, observando sumir na esquina. Se for mesmo você, Marina, eu vou te encontrar, nem que o mundo inteiro tente me impedir. Leonardo, de volta ao quarto da pousada, olhando novamente a foto antiga e a nova imagem dela que havia tirado de longe, 2 vidas separadas pelo tempo, mas ligadas por algo que nem os anos conseguiram apagar. Na mesa, ele escreve uma frase em seu caderno.
O silêncio do passado nunca é eterno. Um dia ele volta e fala mais alto que qualquer verdade. A câmera imaginária se afasta lentamente, mostrando o quarto iluminado apenas pela luz fraca de um abajur e o som distante da chuva. O reencontro impossível. Manhã em Santa Clara do Vale nasceu coberta por uma névoa fina, som distante das carroças e o tilintar dos sinos da pequena igreja formavam a trilha de uma cidade que ainda acordava devagar dentro da pousada. Leonardo mal havia dormido. Passara a noite, relembrando cada gesto, cada olhar, cada palavra que Marina dissera no breve encontro da véspera. Era ela. Não havia mais dúvidas em seu coração, apenas perguntas que o consumiam. Por que fingia não conhecê-lo? Por que Bíblia escondida com outro nome, naquele lugar esquecido pelo tempo? E, principalmente, quem era aquele menino que ela chamava de filho? Leonardo abriu as cortinas e olhou a rua. A cidade parecia viver num tempo diferente, simples, pacato, quase irreal. Mas dentro dele, o caos era absoluto. Durante o café da manhã, um senhor idoso que trabalhava na pousada puxou conversa. O senhor é de fora, não é? Sou? Sim. Vinha negócios. Aqui, o velho sorriu, irônico. Nesse fim de mundo, só se for milagre. Leonardo riu discretamente, mas manteve a pose. Não podia revelar o verdadeiro motivo de sua presença ali naquela tarde. Ele decidiu dar um passo mais ousado. Vestiu uma camisa simples, guardou o relógio caro no bolso e foi até a fábrica de tecidos São Miguel, onde Marina trabalhava. Apresentou-se como consultor de empresas familiares e disse estar estudando oportunidades de investimento. O diretor local, um homem chamado Otávio, o recebeu com entusiasmo. Foi assim que Leonardo conseguiu acesso ao ambiente onde Marina passava seus dias. Cada passo naquele galpão ecoava como se fosse o coração dele batendo. O cheiro de tecido, o som das máquinas, o calor abafado, tudo era estranho e, ao mesmo tempo, familiar. E então, entre dezenas de funcionárias, ele a viu. Marina estava de avental azul, os cabelos presos num coque simples, as mãos marcadas pelo trabalho. Havia um cansaço bonito no rosto dela, menos a serenidade de quem luta em silêncio. Ela o viu também, à distância. Congelou, mas fingiu continuar o serviço. Leonardo se aproximou, fingindo observar a produção. O encarregado os apresentou. Dona Maria Lúcia. Este é o senhor Leonardo, que veio conhecer o processo. Ela o olhou nos olhos por um instante. O tempo parou. Prazer em conhecê-lo. Senhor Leonardo? A voz dela tremeu levemente. O prazer é todo meu, respondeu ele, com um sorriso contido. Aqueles segundos foram suficientes para que o passado voltasse com força total. Lembranças antigas invadiram a mente dele. O dia em que a conheceu, os planos que fizeram. O beijo no terraço, sob o pôr do sol, mas ao mesmo tempo algo estava errado. Ela não era mais a mesma. Havia medo em seu olhar. Um medo que ela tentava esconder, mas que denunciava uma alma em fuga. Nos dias seguintes, Leonardo manteve o disfarce. Visitava a fábrica com frequência, conversava com funcionários, observava Marina de longe. Ela, por sua vez, evitava qualquer aproximação. Sempre educada, sempre distante. Até que, numa tarde de sábado, o destino os colocou frente a frente fora do trabalho. Marina caminhava pela praça com o filho, Lucas. Quando o menino tropeçou e caiu, Leonardo, que passava pela rua, correu e o ajudou a se levantar. O garoto olhou com curiosidade, enquanto Marina se aproximava rapidamente, aflita, quando ela viu quem era.
O mundo pareceu girar. O coração dela disparou. A respiração falhou. Você está bem, meu amor? Perguntou, ajoelhando-se diante do menino. Tô sim, mamãe. O moço me ajudou. Leonardo olhou para o menino com ternura. Havia algo irresistivelmente familiar. Naquele olhar, uma mistura de inocência e firmeza que lembrava o próprio reflexo. Obrigado, senhor, disse Marina, tentando manter a compostura. Não precisa agradecer, respondeu ele, suavemente. Foi só um tropeço. O silêncio que se seguiu foi denso. Os olhos de ambos se encontraram novamente, e dessa vez Marina não conseguiu esconder a emoção. Ela respirou fundo e afastou o menino com carinho. Vamos, Lucas, está ficando tarde. E se foi, apressada. Leonardo ficou parado, observando-a desaparecer entre as árvores. Sabia que ela estava mentindo para si mesma. Sabia que algo terrível a impedia de dizer a verdade naquela noite. A inquietação não o deixou em paz. Leonardo pegou o carro e dirigiu até o alto de uma colina que dava vista para a cidade. De lá, podia ver as luzes fracas das casas e a fumaça das chaminés. No céu, as estrelas pareciam distantes demais. Você está viva. E está tão perto. Por que se esconde de mim? A pergunta ecoava como um sussurro no vento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabel Costa, a gerente da fábrica, batia à porta da casa de Marina. Tinha nos olhos um brilho frio, o tipo de olhar de quem carrega segredos demais. Boa noite. Maria Lúcia, boa noite, dona Isabel. Vi você falando com um homem novo. Marina ficou pálida. Foi só uma coincidência. Ele ajudou meu filho. Isabel sorriu, mas seu tom era ameaçador. Coincidências, minha querida, costumam custar caro, e eu não gostaria que a senhora se metesse em problemas. Marina ficou em silêncio, o coração disparado. Sabia o que aquelas palavras significavam. Sabia que Isabel tinha ligação com alguém poderoso, alguém que prometera mantê-la em segurança desde que ela nunca mais procurasse Leonardo quando Isabel se foi. Marina trancou a porta, abraçou o filho e chorou baixinho. Eu fiz tudo para te proteger, meu amor. Tudo. Nos dias seguintes, o clima entre ela e Leonardo tornou-se ainda mais tenso. Ele tentava se aproximar com cuidado, mas ela se fechava cada vez mais, até que, numa tarde, ele não aguentou mais. Esperou-a sair do trabalho e a abordou na rua. Marina, ela congelou o nome que ele dissera. Fazia anos que ninguém a chamava assim. Eu sei que é você. A voz dele era firme, mas cheia de emoção. Pode mudar o cabelo, o nome, o lugar, mas eu te reconheceria até de olhos fechados. Ela tentou se afastar, mas ele continuou. Por quê? Fugiu. Porque me deixou acreditar que tinha me traído. As lágrimas começaram a escorrer antes que ela pudesse responder. Mas mesmo assim, ela negou. O senhor está enganado. Eu não sou quem pensa. E saiu apressada, o coração em pedaços. Leonardo ficou ali, parado, vendo-a sumir na esquina. Sabia que ela mentia, mas também sabia que havia medo. Medo real por trás daquela negação. Alguém a mantinha prisioneira. Mesmo longe, de volta à pousada, ele recebeu uma ligação de Rafa, seu melhor amigo e advogado. Leonardo, onde você está? A empresa está um caos. Célia está furiosa. Disse que você surtou e sumiu. Deixa ela. Tem algo mais importante acontecendo, mais importante que sua própria empresa? Leonardo respirou fundo. Mais importante que minha vida, enquanto conversavam. Leonardo olhou novamente para a foto antiga. O menino sorria no colo da mulher. Mesmo sorriso de Lucas, o mesmo olhar. O coração dele apertou. E então
Pela primeira vez em anos, ele chorou sem conter. Se for mesmo meu filho, o que fizeram conosco? Naquela noite, a chuva voltou a cair forte sobre Santa Clara do Vale. Leonardo ficou à janela, observando os relâmpagos cortarem o céu do outro lado da cidade. Marina também olhava a mesma tempestade, sentindo a alma pesar, dois corações separados pelo medo, mas ainda batendo no mesmo ritmo, duas vidas unidas por uma verdade que em breve viria à tona e mudaria tudo. A câmera imaginária se afasta lentamente, mostrando a cidade adormecida sob a chuva, enquanto uma narração suave encerra o capítulo. O destino não se perde, apenas se esconde. E quando ele decide voltar, nada pode. Os fios da MNT e a chuva da noite anterior havia lavado as ruas de Santa Clara do Vale, mas não o peso que habitava o coração de Leonardo. Ele amanheceu sentado à beira da cama da pousada, o rosto cansado e o olhar fixo na janela. O som distante do sino da igreja marcava o início de um novo dia. Mas para ele, o tempo parecia não avançar. A imagem de Marina, o medo estampado em seus olhos, a recusa em reconhecer o passado, tudo o perseguia sem trégua. Ele precisava entender o que havia acontecido. Precisava saber quem ou o que a mantinha presa naquele silêncio. Durante os dias seguintes, Leonardo passou a investigar discretamente. Frequentava a fábrica, conversava com os moradores, ouvia histórias antigas, observava cada detalhe do cotidiano daquela cidade. E quanto mais se aproximava, mais percebia que havia algo errado. Muitas pessoas evitavam falar sobre Marina, outras apenas desviavam o olhar quando o nome dela era mencionado. Certa tarde, sentado num pequeno restaurante local, ouviu duas mulheres conversando baixinho. Aquela moça nova da fábrica vive se escondendo. Dizem que veio fugida. Fugida de quê? De alguém importante. Leonardo se levantou discretamente. Pagou a conta e saiu antes que percebessem que ele estava ouvindo. As peças começavam a se mover. Enquanto isso, na casa de Marina, a tensão crescia. Isabel, a gerente, voltava com mais frequência, sempre trazendo recados implícitos. A senhora tem feito bem o que prometeu, não é? Ninguém pode saber quem realmente é. Marina fingia concordar, mas cada vez mais sentia o peso da mentira. Lucas, o filho, observava a mãe com inocência. Mamãe, por que a gente não pode sair dessa cidade? Ela o abraçou forte. Porque o mundo lá fora é perigoso, meu amor. Mas no fundo, ela sabia o perigo estava se aproximando novamente na manhã seguinte. Leonardo recebeu um envelope misterioso sob a porta do quarto da pousada. Dentro havia uma folha com poucas palavras. Ela está em perigo. Pare de procurar um amigo. Ele sentiu o sangue gelar. Quem poderia saber o que ele fazia ali? E quem estava ameaçando? Marina. Leonardo decidiu agir com mais cuidado. Contratou discretamente o investigador particular que o ajudara antes, pedindo para que verificasse o passado de Maria Lúcia Soares. Dias depois, a resposta veio com um dossiê completo e uma revelação devastadora. Verdadeiro nome da mulher era mesmo Marina Soares. E anos atrás, ela havia sido declarada morta em um acidente de carro nos arredores de São Paulo. Relatório também mostrava conexões suspeitas entre sua madrasta, Célia Ventura, e uma empresa terceirizada contratada para resolver pendências pessoais. O mesmo grupo envolvido em casos de desaparecimento. Leonardo largou os papéis na mesa, estarrecido. Tudo fazia sentido agora. Célia havia mentido, manipulado
apagado Marina da sua vida. Meu Deus, o que você fez, Célia? No mesmo dia, em São Paulo, Célia recebia a notícia de que Leonardo havia descoberto o paradeiro de Marina. O semblante dela endureceu. Então, o passado voltou a incomodar. Murmurou, encarando o reflexo no espelho. E o que faremos, senhora? Perguntou seu assistente. O que sempre fizemos, respondeu friamente. Calar o passado antes que ele fale. De volta a Santa Clara. Leonardo decidiu confrontar Marina. Esperou o fim do expediente da fábrica e a encontrou, caminhando sozinha pela estrada de terra. Ao entardecer, o sol se punha por trás das colinas, tingindo o céu de dourado e vermelho. Marina, precisamos conversar. Ela parou, mas não se virou. Eu já disse para não me chamar assim. Eu já disse que não consigo fingir que não te conheço. Ela respirou fundo. Por que você voltou? Por que não me deixou em paz? Porque eu nunca vivi em paz, desde que você desapareceu. Marina se virou lentamente. As lágrimas escorriam antes mesmo que ela pudesse falar. Você não entende. Eles disseram que te matariam se eu tentasse te procurar. Leonardo se aproximou, o coração acelerado. Quem? Marina. Quem fez isso com a gente? Mas ela não respondeu. Apenas balançou a cabeça, como se houvesse algo maior por trás, algo que ainda a impedia de dizer: eu não posso. Murmurou antes de sair correndo pela estrada. Naquela noite, Leonardo voltou para o quarto transtornado. Pegou uma garrafa de uísque e ficou olhando o vazio. O som da chuva começou outra vez. Cada trovão parecia repetir o nome dela. De repente, o celular vibrou. Era Rafa, seu melhor amigo. Leo, eu descobri algo sobre a sua madrasta. Acho que você precisa ver isso. O que é? Célia fez transferências para uma mulher chamada Isabel Costa. Leonardo se levantou num salto. Isabel, a gerente da fábrica. Agora tudo se encaixava. Célia estava vigiando Marina desde o início. Isabel era o elo entre elas. No dia seguinte, Leonardo seguiu Isabel até o galpão abandonado nos arredores da cidade. De longe, viu quando ela se encontrou com 2 homens de terno, entregando o envelope. Gravou tudo com o celular, em silêncio. O plano estava claro. Eles queriam tirar Marina da cidade antes que ele descobrisse a verdade completa. Enquanto isso, Marina percebeu que algo estranho acontecia. Lucas, o filho, encontrou uma carta caída no jardim da casa. Era da própria Isabel. Um bilhete curto, com a caligrafia firme. Você prometeu não vê-lo mais. Se quebrar o acordo, pagará o preço. O medo tomou conta dela. Abraçou o filho e chorou. Estava cansada de fugir, cansada de mentir. Ao anoitecer, Leonardo bateu à porta da casa dela, molhado da chuva. Exausto, mas decidido, Marina, chega de segredos. Eu sei de tudo. Ela o olhou assustada. Tudo o quê? Ele estendeu o celular, mostrando o vídeo que gravara de Isabel. Ela está recebendo ordens diretas de Célia. Foi ela quem te fez desaparecer. Marina levou as mãos ao rosto, em desespero. Meu Deus! Então, era ela o tempo todo. Leonardo segurou suas mãos. Eu prometo, Marina, ninguém mais vai te machucar. Nem ela, nem ninguém. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os 2 se abraçaram em silêncio. Depois de anos separados pela mentira, o som da chuva, batendo no telhado, embalava. O reencontro. Mas no olhar de Marina ainda havia medo. Você não entende, Leonardo. Eles não vão parar. E agora vão atrás de você também. A câmera imaginária se afasta lentamente, mostrando os 2
abraçados sob a tempestade. A narração entra em tom grave e melancólico. Quando o amor reencontra a verdade, a mentira tenta sobreviver. Mas há segredos que, uma vez revelados, nunca mais podem ser enterrados. Amor entre ruínas, a tempestade havia cessado, mas o silêncio que ficou depois dela parecia ainda mais pesado. O sol surgia tímido, filtrando-se pelas nuvens carregadas que pairavam sobre Santa Clara do Vale. Naquela manhã, a cidade parecia respirar em alerta. Leonardo acordou antes do amanhecer. Dormira poucas horas. Ainda atordoado pelo que descobrira, a imagem de Marina chorando, a confissão, o medo em seus olhos, tudo o consumia. Mas agora ele tinha certeza de uma coisa: não deixaria mais que ela enfrentasse tudo sozinha. Marina, por sua vez, passou a noite acordada. O som do vento batendo nas janelas parecia sussurrar os mesmos temores do passado. Cada sombra no corredor da pequena casa trazia lembranças do tempo em que fora obrigada a fugir. Recordava-se do dia em que sua madrasta armou o falso. Acidente. O carro capotando, o fogo, o desespero e o estranho que atirou das ferragens, dizendo: se quiser viver, precisa sumir agora. A partir dali, sua vida deixou de ser sua, novo nome, nova cidade, novas mentiras. Mas o coração nunca deixou de pertencer a Leonardo. Naquela manhã, ele apareceu em sua porta com um olhar decidido. Vamos sair daqui, disse, sem preâmbulos. Eu tenho provas suficientes para colocar Célia atrás das grades. Marina hesitou. E o meu filho? Ele vem conosco. Ninguém mais vai toquelô. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Você não entende. Eles não são apenas pessoas com dinheiro. Eles têm poder, influência e segredos que não podem vir à tona. Então, que venham, respondeu ele, firme. O amor que eu sinto por você é mais forte do que qualquer ameaça. Enquanto isso, em São Paulo, Célia se preparava para agir, ao lado de Isabel e de 2 homens de confiança. Ela analisava o dossiê que Leonardo descobrira. Ele está cavando a própria cova, Menos disse, impassível. E se ele expuser tudo? Perguntou Isabel, nervosa. Então, o mundo vai acreditar na versão que eu dar, respondeu Célia, com um leve sorriso. O dinheiro compra silêncio, e o medo faz o resto. Ela acendeu um cigarro e completou: quero Marina de volta, viva ou morta. Na estrada, Leonardo dirigia rápido, o olhar atento pelo retrovisor. Marina estava ao lado dele, segurando a mão do filho, que dormia no banco de trás. O rádio estava desligado. O único som era o motor e o coração acelerado de ambos. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Um amigo meu tem um sítio afastado, perto da serra. Ninguém vai nos achar. Por um instante, Marina acreditou, mas o destino tinha outros planos. Um carro preto surgiu no retrovisor, acelerando-o. Leonardo percebeu e franziu o senho. Segura firme, Menos murmurou. O veículo se aproximava rapidamente, ameaçando bater. A perseguição começou pelas curvas estreitas da serra. A chuva voltou, fina, mas traiçoeira. Um dos carros tentou ultrapassar e Leonardo fez uma manobra brusca, quase saindo da estrada. Marina gritou. O filho acordou assustado. Papai, o que está acontecendo? Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem, Menos, disse ele. Mesmo sem acreditar, após alguns quilômetros, conseguiu despistar os perseguidores, escondendo o carro numa estrada secundária coberta por árvores. O silêncio voltou, mas o medo não. Horas depois, já no esconderijo, Marina caminhava pela varanda, olhando o horizonte.
som distante das cigarras se misturava ao barulho do vento. Leonardo se aproximou devagar. Eles não vão parar, Marina. Eu conheço o tipo de gente que a Célia se envolveu. Eu também, menos, respondeu ela, com um olhar sombrio. E foi por isso que fugi. Ela contou então tudo o que nunca tivera coragem de dizer. Como descobriu que Célia desviava dinheiro das empresas do pai. Como tentou denunciar e foi silenciada. Como armaram um acidente para fazê-la desaparecer. Leonardo a ouviu em silêncio, sentindo o peso da culpa e da impotência. Eu devia ter te procurado antes, murmurou. Não, Leonardo. Se tivesse, talvez você estivesse morto. Mas o refúgio não durou. Naquela noite, quando o vento soprava frio entre as árvores, faróis cortaram a escuridão. Célia havia-os encontrado. Homens armados cercaram o sítio. Leonardo apagou as luzes e pegou Marina e o menino. Para o carro, agora, sussurrou. Eles correram pela parte de trás, mas o som dos passos e o estalar dos galhos denunciava que estavam sendo caçados. De repente, uma voz ecoou na escuridão. Não adianta fugir, Marina. Acabou o tempo das ilusões. Era Célia, a mesma voz fria e calculista que um dia fingira carinho. Marina se virou, tremendo. Você destruiu minha vida. Eu apenas apaguei o erro que você representava, respondeu Célia, calmamente. E agora vou fazer o mesmo com quem ousou desenterrar o passado. Leonardo deu um passo à frente, protegendo Marina e o filho. Acabou, Célia. Eu tenho tudo gravado. Ela riu, debochada. Você acha que provas importam? Eu controlo a polícia, a imprensa e até o medo. Um dos capangas levantou a arma. O disparo ecoou. Por um segundo, o mundo parou, mas o tiro não acertou Leonardo. Foi Isabel, a gerente, quem o impediu. Empurrando o homem no último instante, chega, Célia, gritou ela. Já destruímos demais. Célia olhou para ela, furiosa, traidora. E outro tiro foi disparado, desta vez atingindo Isabel. Ela caiu lentamente. O sangue se misturando à chuva. Antes de fechar os olhos, murmurou para Marina. Corre! Leonardo agarrou Marina e o filho, fugindo pelo mato enquanto os tiros ecoavam atrás deles. O som da tempestade cobria os gritos, e as sombras engoliam o caminho. Horas depois, já com o dia nascendo, eles chegaram a um posto de polícia na cidade vizinha. Leonardo entregou o vídeo, o dossiê e tudo o que tinha. Célia foi presa naquele mesmo dia, após uma perseguição que chocou o país. Mas a vitória veio com dor. Isabel morreu, levando consigo os últimos segredos da mentira. Marina e Leonardo finalmente puderam respirar. O filho dormia tranquilo no colo da mãe. Enquanto o sol nascia atrás das montanhas, ela olhou para Leonardo e sussurrou. Achou que o silêncio separou a gente. Mas, no fim, foi ele que nos salvou. Ele sorriu, emocionado. E agora, o amor vai falar por nós. A câmera imaginária se afasta devagar, mostrando o casal e o filho caminhando pela estrada iluminada pelo nascer do sol. A trilha suave cresce e a narração final entra entre o amor e o medo. A verdade sempre encontra sua voz. E quando o silêncio se quebra, é o coração quem fala primeiro. O preço da VIRDAD e a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em poucas horas, os principais jornais e canais da televisão estavam falando sobre a prisão de Célia Ventura, uma das empresárias mais influentes do país. Fraude, corrupção, tentativa de homicídio e sequestro. As palavras pareciam absurdas, demais para descrever tudo o que ela havia feito. Mas
Para Leonardo, aquilo ainda não era o fim. Era apenas o começo da reconstrução de uma vida destruída por mentiras. Amanhecer em Santa Clara do Vale chegou silencioso. O céu, antes nublado, agora estava limpo, menos como se o próprio tempo tivesse decidido recomeçar junto com eles. Leonardo observava Marina dormir no pequeno quarto do hospital, com um filho ao lado. Lucas segurava a mão da mãe com a mesma força que ele segurara a esperança. Durante todos aqueles anos, ela havia desmaiado de exaustão depois de horas fugindo, e agora dormia profundamente. Leonardo ficou ali, sentado, olhando para ela menos e em sua mente. A vida inteira passou como um filme. O primeiro olhar que trocaram, os sonhos interrompidos, o amor roubado e agora aquele reencontro improvável, renascido das ruínas. Ele acariciou os cabelos dela e murmurou: "Eu te prometi que ia te encontrar e cumpri. Agora, prometo que nunca mais vou te perder." Enquanto isso, em São Paulo, os advogados de Leonardo e Rafa trabalhavam freneticamente. O escândalo atingira níveis internacionais. As ações da empresa desabaram, os sócios se afastaram e jornalistas acampavam na porta da sede. Mas Leonardo não se importava mais com isso. Pela primeira vez em anos, o poder, o dinheiro e o prestígio pareciam sem valor. Tudo o que queria era justiça e paz. Rafa chegou ao hospital ainda de madrugada, com um semblante cansado. "Temos tudo para condená-la", disse ele, mostrando uma pasta repleta de provas. "Mas vai ser uma guerra suja. Ela ainda tem gente poderosa por trás, então lutamos até o fim", respondeu Leonardo. "Eu não tenho mais medo." Rafa sorriu, orgulhoso. Finalmente, o velho Leonardo voltou, mas agora com coração. Dias se passaram. Marina começou a se recuperar e Lucas voltou a brincar, como se o peso do medo tivesse se dissolvido. Os três passaram a morar temporariamente em uma casa simples, longe das câmeras, à beira de um campo aberto, numa noite tranquila. O vento batia leve nas cortinas, enquanto Leonardo e Marina conversavam na varanda. A lua refletia nos olhos dela. Menos ainda havia tristeza, mas também esperança. "Eu achava que você tinha me esquecido", disse Marina. Com a voz embargada, "Eu tentei", respondeu ele, sorrindo de leve. "Mas o coração não esquece o que o destino escreve." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "E agora? Agora, a gente escreve o final que quiser." Enquanto o amor florescia novamente. Célia tramava da cela de prisão. Mesmo presa, ainda manipulava informações. Mensagens cifradas, contatos ocultos, subornos. Ela não aceitava a derrota. Certa noite, um incêndio misterioso destruiu parte dos arquivos do processo. Tudo indicava que alguém de dentro estava ajudando-a. Rafa foi o primeiro a perceber. Isso não é coincidência. "Leo, estão tentando apagar as provas, então a gente vai expor tudo de uma vez", respondeu Leonardo. "Público, transparente, ninguém vai calar a verdade desta vez." E foi o que fizeram. Leonardo convocou uma coletiva de imprensa, transmitida ao vivo. Marina, mesmo tremendo, aceitou falar. As câmeras ligaram. A sala ficou em silêncio. Ela contou tudo, desde o acidente até as chantagens, as fugas, as ameaças. Nenhum roteiro poderia ser mais chocante. E, ao final, quando sua voz começou a falhar, Leonardo segurou a mão dela diante das câmeras. "O amor da minha vida foi forçada a desaparecer, porque acreditaram que o dinheiro valia mais que a verdade. Mas hoje, a verdade venceu." As imagens se espalharam por todo o país.
A opinião pública virou de lado. Célia foi oficialmente condenada e os comparsas presos. Na cena seguinte, meses depois, o tribunal anuncia a sentença final. Célia, algemada, encara Marina de frente. O ódio ainda brilha em seus olhos, mas a voz dela treme pela primeira vez. Você acha que venceu? Eles vão me substituir e o mundo vai continuar sujo. Marina a encara, firme, talvez. Mas agora meu filho vai crescer, sabendo que coragem também é herança. A juíza bate o martelo. Célia é condenada a 20 anos de prisão. Leonardo fecha os olhos, exalando alívio, a justiça. Enfim, havia sido feita. O tempo passa. A empresa é reorganizada menos desta vez, voltada para projetos sociais, apoiando mulheres vítimas de abuso e corrupção. Marina se torna o rosto dessa transformação, inspirando outras pessoas com sua história. Ela e Leonardo, enfim, livres, decidem deixar a cidade e começar de novo no interior. Com o filho ao lado, constroem uma vida simples, sem luxo, mas repleta de amor. Cenas mostram o cotidiano. Lucas correndo pelos campos, Marina sorrindo, enquanto planta flores. Leonardo consertando a velha varanda. A câmera mostra o pôr do sol alaranjado atrás das montanhas, como se o tempo, finalmente, estivesse em paz. Certa tarde, Lucas pergunta ao pai: Papai, o que é o amor? Leonardo pensa por um instante e responde, olhando para Marina: Amor, filho, é quando você enfrenta o mundo inteiro para proteger um só coração. Ela sorri, emocionada. Ele a beija na testa e a trilha suave cresce, anunciando o fim. A imagem final mostra o trio de mãos dadas, caminhando lentamente até o horizonte, enquanto a narração encerra. Algumas verdades custam caro, mas nenhuma é tão valiosa quanto o amor que nasce delas, porque a justiça pode demorar, mas o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta. O recomeço-tema: amor, perdão e liberdade. O tempo passou. A vida, que antes parecia um vendaval de dor, agora se movia com a calma de uma brisa de outono. 2 anos se foram desde o julgamento de Célia Ventura. O nome dela se tornou sinônimo de escândalo, corrupção e decadência. Mas, para Leonardo, Marina e Lucas, tudo aquilo já era passado, um passado que o vento levava. Pouco a pouco, a nova casa deles ficava no alto de uma colina, cercada por campos verdes e árvores que dançavam ao sabor do vento. De manhã, o canto dos pássaros servia de despertador, e à noite, o som dos grilos embalava os sonhos. Não havia luxo, nem pressa, nem medo. Havia apenas paz e o simples prazer de estarem juntos. Certa manhã, Marina acordou cedo e ficou observando o filho brincar com o cachorro na varanda. Lucas agora tinha 7 anos. Crescia rápido, curioso, cheio de vida, menos e, principalmente, livre. Leonardo apareceu atrás dela, envolvendo-a com os braços. Ele tem o seu sorriso, disse, sussurrando no ouvido dela, e o seu coração, respondeu Marina. Encostando a cabeça em seu ombro, ficaram ali, em silêncio, observando o filho correr pelo gramado. A cena parecia saída de um sonho que eles próprios construíram, tijolo por tijolo, depois de tanto sofrimento. Com o tempo, Marina se tornou conhecida pela força da sua história. Passou a dar palestras, a ajudar mulheres que, como ela, tinham sido silenciadas. Falava com firmeza, mas sempre com doçura. E em cada palavra havia a certeza de que o amor pode curar até as feridas mais profundas.
Leonardo. Por outro lado, transformou sua antiga empresa num projeto de impacto social. O nome da corporação mudou para Instituto Luz do Vale, em homenagem à cidade onde reencontrou a vida. Ali, jovens aprendiam sobre tecnologia, mas também sobre empatia e ética, menos lições que ele próprio aprendera da maneira mais dura num final de tarde dourado. Marina e Leonardo caminharam até o topo da colina, onde costumavam ver o pôr do sol. Ela carregava uma caixa de madeira nas mãos. Dentro dela estavam as últimas lembranças do passado, recortes de jornais, fotos antigas, documentos do processo e uma carta que Célia escrevera antes de morrer na prisão. Sim, a notícia chegara dias antes. Célia Ventura havia falecido. Sozinha, em uma cela fria, a carta, endereçada a Leonardo, dizia apenas: se um dia você entender o que é amar alguém mais do que a si mesmo, vai me perdoar. Leonardo ficou em silêncio por minutos, olhando o papel amarelado. Marina, então, colocou a carta de volta na caixa e a entregou a ele. Queime isso, disse ela, suavemente. O passado já cumpriu o papel dele. Ele assentiu e juntos acenderam o fogo. As chamas dançavam lentamente, iluminando seus rostos. Cada faísca que subia parecia levar embora um fragmento da dor. Quando tudo virou cinza, Leonardo segurou a mão de Marina. Agora somos só nós, disse ele. Sempre fomos, respondeu ela, sorrindo. No dia seguinte, Lucas teve sua primeira apresentação na escola. Ele subiria ao palco para recitar um pequeno texto que ele mesmo escrevera antes de começar. Olhou para os pais na plateia e disse: essa história é sobre acreditar, porque quando a gente acredita, o amor vence qualquer medo. As palavras ecoaram no auditório e Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Leonardo apertou sua mão com força menos e ambos sorriram, orgulhosos. A última sequência mostra o entardecer, o céu tingido de laranja e rosa. A câmera se afasta lentamente, revelando o campo onde a família caminha lado a lado. A narração final entra com voz serena e envolvente. A vida é feita de começos e recomeços. Às vezes, é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. E quando o amor é verdadeiro, ele sempre encontra o caminho de volta, menos mesmo que precise atravessar o silêncio, a dor e o tempo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Até a próxima!